E aí, tudo bem com você, meu amigo? Como você tá? Segunda-feira começando e como toda segunda-feira a gente tem que encarar a vida e é sempre uma parada muito louca, né? Principalmente nessa realidade que nós vivemos, que tenta nos cegar do que realmente importa e tirar o nosso foco, energia e vida do que realmente importa. Hoje eu quero te fazer uma pergunta muito simples, que talvez você possa me ajudar a responder, eu também responder. O que nós faríamos no lugar dessa pessoa, que eu já vou te falar. Mas primeiramente, você sabe que nós estamos com a nossa missão para a Ucrânia já encaminhada, nós estamos rufando os tambores para ir para a Ucrânia. Se você não conhece um pouco, o vídeo vai estar aqui. Você pode cooperar com a gente para alcançar aquele país que tem um dos maiores índices de HIV do mundo, jovens estão sendo traficados sexualmente, umas coisas malucas que acontecem e 1% só da nação que frequenta igreja. Então é um povo inalcançado. Você pode cooperar, o Pix vai estar aí, tudo certinho. Nossos combos também estão disponíveis e eu tô assinando eles, estou aqui em São Paulo para assinar eles agora para você. O link vai estar embaixo. Mas galera, o negócio é o seguinte, pensa comigo, o que você faria se você fosse um dos discípulos andando com Jesus e se coloca no lugar deles? Normalmente quando eu vou ler a Bíblia eu sempre penso que eu tô ali, né? Tipo assistindo aquele documentário, aquela série The Chosen. Eu sempre penso que eu tô ali, qual seria a minha sensação, as minhas emoções ao ouvir aquelas palavras, né? Não só ler um livro distante, mas entrar na história. Então imagina você está andando 3 anos com Jesus, vendo tudo que ele fez, você vê os milagres, você vê a ação, você vê o poder de Deus, você vê tudo isso, você entrega a sua vida, você corre perigos, você come com ele, você, anda sobre as águas e de repente toda a sua expectativa que está no Cristo, que viria aquele para salvar a humanidade, que essa é a expectativa dos discípulos. Eles não era uma surpresa que estava vindo alguém do tipo de Cristo, não era uma surpresa porque eles esperavam as profecias, eles estavam ali esperando e de repente aparece esse Jesus e eles, acompanhando Jesus, veem Jesus morrer numa cruz, se entregar para os inimigos e tendo toda a sua esperança jogada por terra. Os caras perdem do que eles acreditavam. Eles realmente não é à toa que os caras deixam Jesus. Eles abandonam Jesus. Às vezes a gente acha que é melhor do que eles, mas eu acho que a gente faria pior. Ou a gente nem teria seguido Cristo desde o início. Mas os caras se frustram porque Jesus morreu. Jesus morre e acaba com a esperança deles. E eles estão com medo e de repente 3 dias depois, esse Jesus que morreu, ressuscita dos mortos, aparece, começa a conversar com eles e passa 40 dias com eles. Como você acha que você ouviria as palavras de Jesus? Você acha que você teria atenção? Que você daria ouvidos? Será que seria importante o que ele iria dizer? Agora, se você fosse Jesus, as palavras que você dissesse seriam importantes para os seus discípulos? E ainda mais as últimas palavras? Se você, diante de Jesus, naquele momento, ouvisse as suas últimas palavras, que está em Marcos 16:15, que diz: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura, fazer discípulos de todas as nações, esses sinais seguirão os que creem, vai, prega o evangelho. Será que as últimas palavras de Jesus seriam importantes para você? Ou seria só mais uma coisinha? Ou seria só um rodapé? Ou seria só mais uma informação? Só aquela parada que quase ninguém lê? E é isso que eu penso muito. Como que a gente pode achar que essas últimas palavras de Jesus foram só para algumas pessoas, alguns dos seus seguidores, um grupo pequeno da igreja, os evangelistas, e não para todos nós? E por pensar que não é para todos nós perdemos de experimentar uma das coisas mais gloriosas que existem nessa vida, que é poder anunciar o nome de Jesus. Que é o que o inferno sempre se revolta contra, mano. Se você continuar vendo a Bíblia, a história dos discípulos, você vê que as perseguições se dão não pela sua visão política, que as perseguições se dão não pelo bem que eles estão fazendo para as pessoas, que as perseguições se dão não pelo seu confronto contra as autoridades, mas as pessoas começam a perseguir esses homens e eles vão parar na cadeia e eles morrem por anunciar o nome de Jesus. E às vezes nós estamos dispostos a fazer tudo por Jesus. Nós estamos dispostos a fazer tudo. Nós conhecemos os valores, nós conhecemos os princípios e tem o seu valor. Tem o seu valor você se posicionar em favor de muitas coisas que o evangelho engloba. Mas nós não nos esforçamos nem um pouco para cumprir a principal missão de Cristo, que é anunciar o seu nome a todo mundo. Então nós passamos o tempo todo brigando um monte na internet, a gente faz de tudo, a gente briga com a família, mas nós não estamos dispostos a ir para uma pessoa desconhecida e falar do nome de Jesus. Porque é contra isso que o inferno se rebela, velho. Lê Atos, vê, os caras chegam para os discípulos e falam assim: nós temos que parar com que eles, impedir com que eles continuem ensinando no nome de Jesus. Vamos fazer alguma coisa para que eles calem a boca, não falem no nome de Jesus. E quando Paulo vai preso e e o Espírito mesmo fala para ele não ir para Jerusalém, ele diz: eu não só estou pronto para morrer, ser preso, para sofrer, mas estou pronto para morrer por esse nome. A missão dos discípulos era o nome de Jesus, era anunciar esse nome. Por quê?
Porque esse é o centro de toda a vida cristã. Essas são as últimas palavras de Jesus. Do Jesus ressurreto deixou as suas últimas palavras, porque é a partir dali que todas as coisas acontecem e é para lá que todas as coisas voltam. A nossa vida cristã se torna viva quando nós estamos empenhados na missão de Deus, que Paulo diz em 2 Coríntios 5, que é reconciliar a humanidade com ele. Nós que fomos reconciliados, nós também pregamos para que vós também sejais, e por nosso meio, Deus faz o apelo ao mundo, reconcilie-se com Deus. Essa é a missão de Deus. Foi para isso que Deus enviou Jesus. Então o que nós faríamos no lugar dos discípulos? O que os discípulos fizeram? Essa missão era tão importante para eles, que eles foram até as últimas consequências. Morreram, todos eles morreram anunciando Jesus, porque esse era o grande propósito da sua vida. E aqui eu não estou falando para você parar de fazer tudo que você está fazendo, mas estou falando para você colocar tudo que você está fazendo como foco principal, que é anunciar Jesus, e você não precisa ter um grande sermão para fazer isso. Sabe, você não precisa conhecer todas as didáticas da teologia, mas você precisa falar de Jesus, cara. E as pessoas, o mundo precisam de pessoas comuns, pessoas normais, como eu e você, que estão dispostas a falar de Jesus. E eu sei que nesse mundo que tudo toma o nosso tempo e a nossa atenção e a nossa força, por causas válidas também, nós precisamos nos entregar à causa principal, que é anunciar Cristo, falar de Jesus para as pessoas. E cara, é maravilhoso quando você faz isso, porque parece que o céu derrama uma cachoeira de vida sobre você quando você sai da sua zona de conforto e fala de Jesus para alguém, porque é ali que gera a vida cristã dentro de nós, de deixar que o nome de Cristo seja conhecido através de nós, porque o evangelho não termina na gente, ele passa por nós, mas é para continuar, é para o outro, é para alcançar o próximo. Essa é a missão de Cristo, ele veio para alcançar os perdidos e isso continua, e foi isso que moveu os discípulos até o fim. E a Bíblia que nós lemos, que só foi escrita como testemunho desse Cristo. O primeiro grande evangelista foi Deus. A palavra diz que a sua criação testifica da sua glória, para ele mesmo, aponta para ele. Os profetas profetizaram sobre ele. O próprio Deus no jardim do Éden profetizou sobre Cristo e veio vindo, e os profetas e o próprio Jesus e João Batista e agora os apóstolos. E essa é a vida cristã, meu irmão. Mais do que conquistar coisas com as nossas mãos e conquistar posições e direitos, a nossa vida cristã, ela é centrada em anunciar Cristo ao próximo, para que o próximo também creia e seja reconciliado, e nisso está a vida, velho. Sabe, eu temo muito que a gente, às vezes, nos frustramos com a vida cristã, porque nós perdemos o foco principal, que é anunciar Jesus, e isso não é só para os evangelistas, não é só para os pastores. Todos nós, todos os cristãos, têm o privilégio de poder falar do nosso Salvador, mano, com as nossas próprias palavras, da nossa forma. Eu lembro um dia que eu fui num posto de gasolina e eu comecei a falar de Jesus pra uma menina, e ela ali no caixa, ela era caixa, eu comecei a falar de Jesus, a história de Jesus comigo. Nem versículo citei na hora, eu só fui falar do que Jesus fez na minha vida e como ele morreu por mim e como ele mudou a minha vida realmente. Aquela menina começou a chorar, e daí eu saí de lá e Deus falou comigo, ele falou: eu preciso de pessoas normais pregando o evangelho, pessoas normais, pessoas que experimentam a vida como todo mundo, pessoas que têm os mesmos dilemas, mas que apesar de tudo experimentam o evangelho e creem no evangelho e possam testificar de Jesus nas suas próprias palavras. Não precisa de um microfone, às vezes não precisa de um canal no YouTube, precisa de uma boca, de alguém que crê, que confia que o Senhor é Deus e foi salvo. E Paulo diz: eu creio, por isso eu falei, eu creio, por isso eu falei. E é assim, e as pessoas ouvem, porque esse é o centro da vida do evangelho. E às vezes, meu irmão, você está com um fardo muito grande, porque você está deixando de experimentar o principal, fazer Jesus conhecido. Então, se você fosse os discípulos, ouvindo as últimas palavras de Cristo, o que você faria? Os discípulos foram por toda parte e anunciaram o evangelho, e o resultado somos nós. 2000 anos se passaram, nós estamos aqui, lendo as suas cartas, se inspirando nas suas vidas, porque eles se entregaram à missão principal. Então eu quero te encorajar a fazer isso, tá bom? Devote a sua vida para fazer Jesus conhecido de todas as formas. Você pode ser um professor missionário, um advogado missionário, um jogador de futebol missionário. Você pode ser um cara que prega em todo momento nas nações. Você pode ser um cara que fala com seu vizinho, com as pessoas que vê ao seu redor, mas faça Jesus conhecido, cara. E experimente vida, tá bom? Então é isso daí. Eu agradeço a todos que estão conosco nessa missão, a galera do Tô na Missão. Muito obrigado. Os combos estão aí. Não se esqueça da Ucrânia. Nós vamos para lá. Vim de verde. É nóis. Que Deus abençoe. Falou. Falou.